Boa tarde a todos, né? Vamos dar sequência ao nosso treinamento aqui da parte de PLC, programação de controladores lógicos programáveis, né? Então esse módulo seria um módulo dedicado a variáveis e tipos de dados, né? Eu tive que entrar nele agora porque é um módulo que você tem que vocês poder ter um conhecimento de programação, né? Seja ela em programação em linguagem C, Python, qualquer tipo de linguagem. E isso que eu vou falar para vocês serve para qualquer tipo de programação, qualquer tipo de linguagem, e vai abranger muito a parte de automação e o conhecimento assim, o entendimento de funções lógicas, né? Então esse módulo, assim, a parte de programação ela é regida por uma norma, né, IEC 61131. Ela foi criada no ano de 1992, né, com a criação de diversos modelos de equipamentos dedicados à automação industrial, né. Devido a isso foi feita essa norma, né, a incompatibilidade dos componentes, né, International Electrical Technical Commission, que é o IEC, né. Avaliar o projeto, qual que é a função? Avaliar o projeto completo, controladores lógicos programáveis, sendo eles hardware, testes, documentação, programação e comunicação. Okay? Então, isso aqui é a norma abrange para trabalhar com essa parte de programação. Então, inicialmente, vamos falar sobre alguns tópicos das aulas, são o quê? Variáveis, identificadores, escopo local e global, tipos de dados, seja eles cadeias de bits, inteiros, ponto flutuante, cadeia de caracteres, tempo, data e hora, vetores e matrizes. Esses seriam os componentes que nós vamos falar na parte de programação. Então vamos começar com variáveis. Né? Variáveis são objetos em um programa com a função de reter ou representar um valor ou expressão. Representam uma posição na memória onde ficam armazenados durante a execução do programa. As variáveis estão sempre vinculadas a identificadores e sua declaração é idêntica para todas as linguagens da norma IEC 6113/3. Então as variáveis são os componentes que você vai utilizar para ser colocados os códigos que você vai trabalhar durante a sua programação. Tá? Então ela é universal para todas as línguas, né? Então ela vai existir com toda a parte de programação, toda a linguagem de programação, elas vão ser praticamente as mesmas. Tá? São idênticas. Então, eu vou representar um pouco delas para você aqui nesse módulo dos tipos de variáveis. Então, identificadores. O que seriam identificadores? Tem como função atribuir nomes a POUs, unidade de organização de programa. POU seria a área de programação. Né? Então são os nomes, vamos falar claro, sem se entender, meio prático. São os códigos. Os identificadores são os códigos. São eles tipos de dados, tarefas e variáveis. Não pode conter espaços, caractere underline e aspas, né, repetidos e caracteres especiais do tipo C, cedilha ou acento. Então não pode ter espaço de uma palavra para outra, não pode ter muito espaço. E o caractere underline não pode ser, underline ou aspas não pode ser repetido. São dois underline, não pode, de maneira nenhuma. Você não vai encontrar isso. Se você fizer isso aí, o código vai dar errado. E C cedilha, por exemplo, você vai escrever uma palavra que tem ali o C cedilha. O C cedilha não existe para a parte de programação. Você vai ter que pôr o C normal. E acento também não. Nem acento agudo, nem acento single flex, não. Ela não conhece, os códigos não conhecem acento C cedilha e acento, qualquer tipo de acento. Também não deve iniciar com números. Tá? Então, os exemplos que são permitidos aqui. Ó. Isso aqui é uma palavra que é permitida. B, automático. Automático, underline, manual. Isso é permitido. Reset, falha 1, 2, 3. Também é permitido. Motor, underline 1. Também é permitido. Né? Exemplos que não são. Esse aqui eu não tenho não, mas aqui não são permitidos. Está em vermelho é porque não é permitido. Então, B automático, você não pode escrever automático barra espaço automático. Não pode conter esse espaço, tem que ser junto. Um motor, não pode conter assim. Tem que ser dessa forma que está aqui, motor underline 1. Tem que separar o número da palavra por um underline. Entendeu? Como se fosse aqui, ó. Se quer usar duas palavras, tem que ter o underline. Por isso que às vezes você encontra muito underline em código. E é assim que o sistema reconhece. Motor, aí você pode ver que tem dois underlines aqui, ó. Então assim, não pode, tem que ser motor 1, tá? Então por isso que aqui é permitido e aqui é não permitido, tá ok? É o que você vai encontrar nos identificadores, que nada mais é que as palavras que vão ser utilizadas para fazer o programa.
Tá? O escopo. Escopo local. Quando são declaradas dentro de uma pool, dentro de uma programação, né? Não estando acessíveis de forma direta a outros programas ou pool. Escopo local seria uma parte de programa que ela é feita um bloco de programa, onde você não tem acesso a essas informações, já é pronto. Como se fosse um temporizador, por exemplo, um contador. Ele já tem lá a caixinha dele montada, pronta, e aí você pega só aquela caixinha inteira e coloca pronta aquele temporizador ali. E na parte de linguagem ladder, você monta a programação, pega lá o temporizador, coloca lá a caixinha pronta e você só coloca as variáveis ali de saída. Então, assim, internamente, aquele temporizador é um código, é uma linha de código. Né? Então, assim, o escopo é um monte de código dentro daquela caixinha para fazer aquela função. Então ali seria o escopo local. Você não tem, quando não são declarados dentro de uma pool, não estando acessível de forma direta a outros programas ou pools. Então assim, você não pode mexer lá dentro do temporizador. Você pode alterar as variáveis que vão fora, mas não dentro. Tá? Escopo global são variáveis criadas no projeto que podem ser acessadas por qualquer pool do programa de forma direta. Escopo global é o código em si, né? O código completo ali que você pode alterar e fazer qualquer tipo de mudança que você quiser mexer ali no seu programa. Então, por exemplo, você tem um temporizador e você tem as variáveis ali de entrada e saída, o preset, o reset, ali você pode alterar sem problema, que ali é o escopo global, todo mundo pode mexer. E o seu código, alinhar seu código completo, né? Você pode alterar e fazer o que você precisar ali, seria o escopo global, né? Tipos de dados, né? Você vai encontrar muito. Eu estou falando as coisas aqui, às vezes para muitos pode ser um pouco complexo, mas é bem interessante entender porque vai encontrar muito isso daí na parte de programação, né? Às vezes não com tanta intensidade, que a gente vai trabalhar muito com a parte de programação e ladder, né? Que é mais a parte em bloco de programação, mas às vezes você vai encontrar alguém falando sobre bool, sobre byte, word, the word. Você entender, a ideia é tentar entender, clarear para vocês mais ou menos como é que funciona cada tipo de variáveis, o que é, né? Para vocês não ficarem muito crus, né? Então existem cadeias de bits, né? Bits são os dados que você coloca dentro de uma memória, né? Então você tem o bit bool, que é um valor booleano, né? Que você pode, quando você usa essa cadeia de bit como bool, seria um booleano, ou você altera para 0 ou para 1. Só tem essas duas funções, ou 0 ou 1. Então você tem dois caracteres que você pode, vamos dizer, dois valores, caracteres não, dois valores que você possa mexer. Ou 0 ou 1 seria o tipo bool, né? Tem um que é o tipo byte, né? Um valor inteiro sem sinal. E ele tem 8 bits, né? E aí você pode alterar os valores de 0 a 255, não só 0 e 1. Você pode alterar de 0. Quando você precisa alterar, por exemplo, um número decimal, hexadecimal, um valor muito grande, até 8 bits, que vai de 0 a 255, a 178. Você vai ter que usar uma variável tipo byte. Tá? Aí você tem uma outra que é uma variável que e se percebe que elas vão sempre dobrando, né? 0 e 1, 8, 16, 30, então assim, cada momento que você for precisando trabalhar com maiores números de variáveis, vai ter que mudar o tipo da variável, tá? Que ela tem um tipo específico. Então, variável word é um valor inteiro em sinal de 16 bits. É a mesma coisa de uma byte, só que aqui a diferença dela é que ela é maior, ela tem mais espaço interno. Então ela pode trabalhar com 16 bits, então ela trabalha do 0 a 65.535. Então você já trabalha com muita informação, 65 mil informações e pouco, né? Quando você precisa trabalhar com mais informações, ainda tem uma tal de the word, né? Que é um valor inteiro sem sinal de 32 bits, né? Então você trabalha de 0 a 4 milhões e 294 mil. Então, assim, quando você tem muita informação de dados que você precisa colocar dentro de uma memória específica, muita informação, aí você trabalha com essa DO Word. Lógico que para automação é muito difícil você trabalhar com esse tipo de variável, porque é muita informação e os processos existem processos complexos grandes, complexos, com diversas informações, mas acho que não chega até esse nível, né? É uma coisa muito
É muita informação, mas não chega a esse nível. Mas você tem que saber que você existe esse tipo de variável, the word. Lógico que você pode trabalhar. Você quer trabalhar com uma variável com 8 bits, vai com um valor 150. Só que se quiser trabalhar com outro, the word você trabalha. Ele vai de 0 a 4 milhões, mas é desperdício. Você está usando uma coisa muito grande para uma informação muito pequena. Mas a ideia é você saber que existe esse tipo de variável que você trabalha com milhões de dados, ok? Também tem do tipo inteiros, né? Cadeias de bits, essas aqui são as cadeias de bits, tá? Desculpa, eu voltar o slide aí para ficar mais fácil de entender. São cadeias de bits, que são esses 4 sinais. Bits seriam os valores, os números, né? E você também trabalha com números inteiros, né? É um valor inteiro sem sinal de 8 bits. Que aí pode trabalhar também com aquele usim, usint, usint, né? Também trabalha de 0 a 255. SINT, que é um valor inteiro de 8 bits, de menos 128 a 127, que trabalha com sinais negativos. Se for trabalhar com valores negativos, é com essa variável que você vai trabalhar, essa tal de SINT, né? Por isso que ela vai de menos 128 a 127. O int, que é um valor inteiro decimal de 16 bits, né? Que também trabalha, que aqui são os números inteiros, tá? De 0 a 65.575 também. Variável do tipo int, que é o valor inteiro com sinal de 16 bits, que também trabalha com sinais negativos, de menos 32.768 a 32.767, que é muita informação. O dint, o valor inteiro de 32, também de 0 a 4 milhões. Existe uma tal de dint, né, que é o valor inteiro com sinal de 32 bits, que é de também negativo, trabalha a cada de milhões de dados. O int, que é o lint, né, o valor inteiro de sinal de 64 bits, não trabalha com negativo, mas trabalha de 0 a 18 trilhões, aí, informação demais. E tem a nossa lint, né, com o valor inteiro com sinal de 64 bits, que também trabalha com a casa do número negativo. É a maior, uma das maiores variável inteira, né. Tem também o ponto flutuante, né, que a gente chama de valor real. É um valor de ponto flutuante com 32 bits, né. Ponto flutuante seria o quê? Seria um ponto analógico, né? Então, por exemplo, se você trabalha com posições de motor, você entendeu? Vou tentar levar mais para a prática de automação. Então, você tem um motor lá, você tem um motor para dar um giro completo, né? Você quer que ela dê um giro completo. Então, um giro, ele é um número 1, dá um giro, ele roda o motor, só que o giro ele vai dar 360 graus. Ele tem 360 posições analógicas. Então, o ponto flutuante seria esse. Um giro seria um número inteiro, uma volta inteira. Ponto flutuante seria, para dar um inteiro, são 360 pulsos. Entendeu? Então, acho que eu consegui explicar e ser bem claro aí na parte mais automática. Né? Então vai ter situação robô, por exemplo. Você quer mandar o motor rodar. Você não vai ter, normalmente, assim, determinado tipo de posição, você quer que o motor avance um braço robótico, alguma coisa, um cilindro, alguma coisa, ele avance até um ponto X. E esse ponto X, às vezes ele casa certinho. Por exemplo, você tem que dar 2 voltas no motor. Ele vai até esse ponto X. Você vai declarar uma variável inteira para dar 2 voltas, ele dá 2 voltas e vai para a posição que você quer. Só que vamos supor que é 2 voltas e meia. Entendeu? Então você entrou num ponto flutuante. Você mandou ele dar 2 inteiros e esse meio você tem que usar uma variável real, né, de 32 bits para poder indicar se é 360 pulsos um ponto inteiro, então o meio seria 180. Então você vai usar duas variáveis. Você vai usar uma variável inteira, mandar o ponto 2 e uma variável real e ao 180. Entendeu? Então você tem variável real de 32 bits, que é um determinado tipo de tamanho, e tem a L real que vai a 64 bits, que aí ele é para resoluções menores ainda. Você usa muito isso daí em servomotores, em controle de motor de passo, isso aí você usa bastante. Tá? Então por isso que é interessante vocês entenderem um pouco isso. Beleza, você não precisa saber ser o expert nessa informação, mas é interessante você entender o que é um ponto flutuante, o que é um ponto inteiro e um ponto flutuante. Né? Ponto flutuante, mais uma vez recapitulando,
seria o ponto analógico, né? Seria as divisões do ponto inteiro, né? E aí nós temos um outro tipo de dado também que a gente chama de cadeia de caracteres, né? Caracteres são as palavras, né? Então você vai encontrar as letras e as palavras escritas na maneira mais fácil, em português, em inglês, você vai encontrar as cadeias de caracteres, né? São as letras. E essas cadeias de caracteres são denominadas um tipo de variável que ela é chamada string, né? Uma cadeia de caracteres ASCII2, que é o padrão de caracteres, tem um padrão de 80 caracteres. Existe uma tabela ASCII aí que mostra que tipo de caractere que está dentro desse padrão, que é essa tabela ASCII. ASCII2, né? ASCII2, né? E é uma variável string, né? Tem essa string n, né, que é uma sequência de terminação nula, ASCII2, com o comprimento máximo de caracteres n. Então, assim, você pode colocar aqui, ó, você escreve quando você vai escrever alguma palavra no programa, por exemplo, você vai escrever um alarme, olha que legal, interessante. Você vai escrever um alarme e printar esse alarme em alguma tela. Imagina, você vai declarar escrever a palavra, por exemplo, erro no motor. É uma palavra, erro no motor, não é um número. Quando se trata de variável inteira ou flutuantes, são números. Quando se trata de palavras, são strings. Tá? Então, por exemplo, você vai fazer o quê? Você vai declarar aqui uma string, entre parênteses você vai escrever a palavra que você quer. Por exemplo, erro no motor. Entendeu? Então você vai escrever aqui o número de palavras, de letras que você quer, o número de caracteres. Você vai escrever erro de motor. Se você colocar, engraçado, se você colocar duas aspas, você consegue colocar essa palavra em algum lugar. Numa tela, em algum lugar, no IHM, entendeu? Então tem uns exemplos aqui para você ver. Colocou aqui, ó, em aspas, receita underline 01. Texto para a seleção da receita. Entendeu? Então você escreveu essa receita no programa. Aí você coloca aqui, ó, manual de operação. Lógico que você vai ter que declarar uma variável string e entre parênteses escrever isso aqui, ó, manual de operação e colocar duas aspas. Os texto para mostrar um HM ou para o operador. Entendeu? Então tudo que você encontrar na parte de PLC que está escrito com palavras, você vai ter que utilizar uma variável string, tá? E é dessa forma que eu acabei de explicar. Tipos de dados relacionados a tempo, né? Você também vai usar, você não tem no computador lá o reloginho, minuto, segundo, data direitinho, então você também vai encontrar essa variável que ela chama variável time, né? Que é um valor de tempo de 32 bits, normalmente usado em temporizadores. Por isso que o temporizador existe esse cara aqui, ó, ele não deixa de ser uma variável, não deixa de ser uma memória, um bloco de memória, que é uma variável time. Então a representação dela, quando você tem o D, dois pontos, você está falando de dias, né? E aí você tem um exemplos aqui. Quando você escreve aqui, ó, aqui é os exemplos. Aqui é uma representação de dias. Aí você pode colocar, quando você tem o H, você está representando H dois pontos, você representa horas. Quando é M dois pontos, você representa minutos. Quando é S dois pontos, é segundos. Quando é MS dois pontos, é milissegundos. Então, tem uns exemplos aqui. Quando você vai trabalhar com temporizadores e contadores, você não vai ter que declarar o tempo lá que ela vai contar, ou o tempo que ela vai representar o tempo lá do temporizador. Então você tem que colocar um T, underline, 100. Aí você está pondo o MS dois pontos, que é 100 milissegundos. Então você declarou a variável para contar 100 milissegundos, que é mesmo que 100 milissegundos. Você quer que conte um segundo? Você coloca T, cerquilha, né, 1S. Que aí ele falou de segundos, ele sabe que é segundo. Se você pôr um S, ele vai contar um segundo. Se você pôr T, cerquilha, 1H, ele vai contar uma hora. Entendeu? E assim ele vai representando para você como você precisar. T, cerquilha, 23D, ele vai contar 23 dias. Entendeu? Viu como está sendo fácil? Não é complicado. Então, se você pôr T, cerquilha, 2D, 14H, 25M, 10S e 100MS, ele vai contar o quê? Ele vai mostrar para você na tela 2 dias, 14 horas, 25 minutos, 10 segundos e 100 milissegundos. Justamente o que você escreveu. Entendeu? Dentro de uma variável time. Tá? Então você entendeu como é que o programa consegue entender e como que a gente consegue comunicar com o programa? É através desse tipo de linguagem, né? Não é tão complicado, mas é uma forma de... Mas assim, o que é legal aqui? Que ele é uma... Eu escrevi todas essas palavras, 2 dias, 14 horas, 25 minutos, 10 segundos e 100 milissegundos, só que eu botei um código abreviado.
Só que eu preciso entender o que eu estou fazendo. E esse código ele é aceitável. Se eu colocar esse código, mandar printar em algum lugar, numa tela, no IHM, ou num módulo que seja, ele vai mostrar para mim todas essas informações. Porque eu sei que uma variável time tem esses requisitos, D, H, MS e MS. Entendeu? Então, fácil de entender, né? Vamos ao próximo tipo de dado. Também nós temos uns dados aqui de um outro tipo de variáveis aqui, de data e de hora, né? Então, é uma variável date. Ele fala da data absoluta, né? Ele conta a data a partir do momento que ele tá acontecendo ali em tempo real. Tem outra variável também, TOD ou time of day, que é o dia e a hora, né? Ele vai falar o dia e a hora para você. Tem outra também, DT ou date and time, que é a data e a hora. Aqui ele fala o dia e a hora, e aqui ele fala a data e a hora. Aqui é o dia e a hora, data e a hora. Né? Então aqui ele explica, aqui tem uns exemplos. Por exemplo, se eu colocar o D, Cerquilha 2007, coloco a data. 2021, ele vai escrever para mim, 21 de janeiro de 2017. Entendeu? Se eu também posso escrever date, arroba 2016, vou pôr o ano. Engraçado que é invertido, né? Que é o padrão americano, né? Invertido. Primeiro vem um ano, depois vem um mês, depois vem o dia. Vai escrever 28 de fevereiro de 2016. Né? Se eu pôr uma TOD, cerquilha 12h30 e 15, ele vai falar que é 12 horas, né? Que vai falar da hora primeiro, né? 30 minutos e 15 segundos. Né? Aqui no caso, essa segunda. Aqui seria a data absoluta, aqui seria a hora do dia. E aqui seria a data do dia. Então, se colocar time, off, underline day, cerquilha 10h35 e 10, ele vai falar a 10 horas, 35 minutos e 10 segundos. Ele vai colocar toda essa informação para mim. Se eu pular um DT, que vai falar da data, cerquilha 2016, tem que pôr a data, 2017, 6, 15, às 10 horas. Ele vai escrever em forma de data, 15 de 6 de 2017, 10 horas. Né? Se eu falo, eu escrevo date, uma data, e o time. Você percebeu que as separações são tudo com underline. Não posso fazer nenhuma separação sem pôr underline, só dando espaço. Eu vou colocar o date e o tempo. Ele vai escrever para mim a data, né? 15 de 6 de 2017, 12 horas, que é o tempo, e 35 minutos. Entendeu? Então, é os tipos de dados de variáveis data e hora. Né? Nós temos também vetores e matrizes, né? Não sei se você já ouviu falar que a gente chama de arrays, né? Arrays são vetores e matrizes. Matriz o que é? Um conjunto de bloco de blocos com espaços e linhas, né? Que você chama aquela posição a hora que você quer, né? E como você quer os valores, como você precisa, né? Então array seria o quê? Vetores e matrizes seriam arrays, vetor ou matriz. Vetor é uma variável que armazena várias variáveis do mesmo tipo. E matriz, vetores de variáveis. Né? O vetor A seria o conteúdo, seriam todas essas janelinhas, que como se fosse uma tabela do Excel. São 9 janelinhas. São o vetor A. Primeiro vetor. A posição seria posição 0, 1, 2, 3, sempre começa por 0. 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então você pode pôr as informações dentro das janelinhas do vetor A. Né? E as linhas são isso, essa aqui é uma linha, essa é outra linha, essa é a linha 2, a linha 3 e a linha 4. E as matrizes são as colunas. Coluna 0, matriz B, coluna 1, coluna 2, coluna 3 e coluna 4. Então você tem linhas e colunas. Né? E o acesso ao conteúdo, você pode montar uma tabela, né, a gente chama de vetor, e aí você cria, ali você põe informações. Parte de robótica usa bastante. Então você, por exemplo, você coloca aqui na primeira linha, na coluna A, motor, braço na posição 1, Aqui na outra você põe a posição 2, aqui na outra você põe a posição 3, e aqui você faz várias posições. E aí você vai criando o código, chamando só as posições que você precisa. Entendeu? Como aqui, por exemplo, o acesso ao conteúdo, você cria um vetor, uma tabela, né? E aí você chama qual que você precisa. Viu como é fácil? Viu como começa a ficar fácil a parte de automação? Você começa a entender com mais facilidade? Então você faz uma matriz.
e nessa matriz você coloca informações de dados do que você quer, de um processo automatizado, por exemplo. Primeiro faz isso. Quando você tem um processo passo a passo, por exemplo, passo 1 é esse, passo 2 é aquele, passo 3 é aquele, passo 4. Então vamos supor que você tenha 10 passos. E aí você tem uma sequência de passos. Então, para fazer um produto, a sequência é essa. Sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então você, primeiro programa, você chama uma sequência após a outra. Aí você cria uma sequência 2 para um outro tipo de produto, que aí é o seguinte, começa para a sequência 1, depois pula para 4, depois pula para 8, depois vai para 2, e aí faz aquela sequência, você cria essa sequência nessas matrizes, entendeu? Você cria, por exemplo, nessa linha. Então, o que você faz? Aí você chama, vamos supor que você vai fazer a primeira sequência, que está na primeira linha, em todas as colunas da primeira linha. Então, você chama A, né, traço 5, que é igual a 13. Aí você chamou a linha A. A linha A seria essa primeira linha aqui, ó. Vamos colocar aqui o vetor A. Linha A é a primeira linha. E entre parênteses você vai pôr a coluna, que é a coluna 5. O que tem na coluna 5? É igual a 13. É o número 13. Entendeu? Aqui você chamou a primeira função, que pode ser a posição de um motor. O motor vai para a posição 10. Aí, por exemplo, você vai chamar aqui a coluna B. A coluna B seria essa próxima de baixo aqui, ó. Vamos supor que a coluna A é de cima e a coluna B é essa. E a posição 2.1. Então, a posição 2.1. Entendeu? Então, você está na posição 2 e a linha 1, que é a letra A. Entendeu? Então, você está na coluna B, você está na linha B e na coluna 2, a linha 1. É A. E aí você chamou que está dentro dessa matriz que é a letra A. Entendeu? Aí você faz você monta uma matriz com os dados que você precisa trabalhar no seu processo e chama essas matrizes do jeito que você precisa. Entendeu como é fácil? Isso você pode automatizar qualquer processo. Você viu como passa a ficar fácil? A parte de robótica, programação de robô, parece ser uma coisa complexa, mas não deixa de ser isso. São matrizes, são arrays. Entendeu? Então você chama essa array, você cria, lógico, você cria primeiro uma tabela de informação com os dados que você precisa, as posições, o que o motor, o que o robô faz? Te dá posições, coordenada cartesiana, x, y, z. Então eu quero motor 1 na posição tal, motor 2 na posição tal, motor 3 na posição tal. E aí você cria um bloco chamando essas posições que você precisa. Ele vai lá para aquela posição que você quer e assume aquilo que você precisa. Entendeu? Então, a princípio, é isso, tá? Só para vocês terem deu uma pincelada, nada muito complexo, mas só para abrir a mente de todos vocês relacionado a tipos de variáveis, né? E é o que a gente vai encontrar mais para frente e no mundo da automação no geral. Então, agradeço a todos, espero que tenha sido claro, ajudei a todos vocês a entender um pouco mais esse conceito e até o próximo vídeo aula e até a próxima aula falando sobre os próximos componentes. Agradeço a todos e até a próxima vídeo aula. Tchau, tchau.